Olá, eu sou José Roig, editor do canal Educação 3D+, professor, escritor e poeta, e editor também do blog Educatube Brasil. Neste vídeo eu vou trabalhar com uma ideia que eu criei lá no blog Educatube chamado Cineeducação, a junção das palavras cinema e educação. Então, um marcador, é uma tag, Cineeducação, tudo junto, né? Que vocês conseguem, acessando o blog, ter uma lista de filmes cujo tema ou são as relações entre professores e alunos, sobre a escola, enfim, sobre metodologias. Alguns filmes são puramente ficcionais, mas inspiradores, porque trabalham com algumas metodologias interessantes. Outros são inspirados em fatos reais, em professores que de fato contribuíram para a qualificação do processo de ensino-aprendizagem, adotando as mais variadas técnicas e metodologias. Então eu recomendo aos visitantes aqui do canal Educação 3D+, que visitem também o meu blog Educatube Brasil e busquem ali na coluna à direita, tem a guia de marcadores, no caso procure a tag Cineeducação, tudo junto. Então, alguns desses filmes que eu gostaria de comentar com vocês me foram extremamente inspiradores. Lá no banner do blog do Catube mesmo, as imagens que eu fiz uma composição de cenas de cinema. Então, o cinema, além da literatura, das artes em geral, fazem parte do meu cotidiano, enquanto escritor, poeta e também, principalmente, educador. Então, eu utilizo sempre ou cenas de filmes, alguns filmes completos, documentários envolvendo a temática educacional no meu fazer pedagógico. E como eu estava falando, a questão do banner, lá no banner são 3 imagens de crianças. Né? Uma delas é o filme A Cor do Paraíso, é um filme iraniano, que tem uma criança, uma deficiente visual, como protagonista. Temos a criança, também um menino, que é do filme Cinema Paradiso, um clássico do cinema, em que o próprio cinema é talvez o protagonista do filme, e o menino é um ajudante daquele que projeta os filmes para uma comunidade italiana. E tem também uma menina de um filme também iraniano chamado O Balão Branco, que é encantador. Dos filmes, alguns que eu vou destacar, mas tem muita coisa lá. Procure a tag e vocês vão ver preciosidades. Alguns, como eu falei, apenas cenas que eu não consegui obter no YouTube, nas redes sociais, a integralidade dele, o filme completo, para colocar ali na janela do blog. Outros tenho apenas o link para um portal. Alguns eu consegui um fragmento, uma cena, e para refletir em cima da questão da educação, sob o foco do aluno, sob o foco do próprio educador, da sociedade, da tecnologia, da metodologia e tudo mais. Alguns filmes ficcionais. Um dos filmes que eu mais admiro é o Sociedade dos Poetas Mortos, em que o professor Keating ex-aluno, volta a uma escola para ser professor de literatura. Muito semelhante comigo, a minha relação hoje, eu sou professor de literatura numa escola onde eu atuei também, fui aluno, e hoje eu sou professor de literatura. O Sorriso da Mona Lisa, também um filme muito encantador, que mostra a realidade de uma professora, também numa escola dos anos 50, uma escola norte-americana, muito semelhante ao Sociedade dos Poetas Mortos, interpretado pela atriz Julia Roberts. Fala da questão da independência feminina, trabalha com uma série de valores, que é um filme também muito relevante. O Substituto é um filme que também tem
o Brod, que é o ator que faz o papel, de um professor que vai cumprir apenas uma substituição de um mês numa escola, uma escola com graves problemas de disciplina, de violência entre os alunos, e ele usa um método totalmente heterodoxo, nada convencional para trabalhar com seus alunos. O filme Adorável Mr. Holland, que usa música, né, para passar todo um conteúdo. O Espelho Tem Duas Faces, com o Jeff Bridges e a Barbara Streisand. Ele, professor de literatura, aliás, de matemática, ela de literatura. Tem algumas cenas que até eu destaco, além da postagem que coloco o filme, eu coloco 2 cenas onde eu mostro a metodologia de um e de outro, e as reflexões que a gente pode fazer em cima disso. Então são variados filmes, né, ficcionais, que a gente pode trabalhar numa reflexão. Um outro filme que o tema nem é a educação propriamente, mas que dá para trabalhar com conteúdos da matemática, da estatística, que é O Preço do Amanhã, com o cantor Justin Timberlake, né, e que no futuro, não muito distante, as pessoas terão um tipo de selo digital no pulso, onde eles vão computando horas, né? E quanto é uma relação entre as riquezas e a pobreza, né, das pessoas, que para passar por alguns setores da sociedade, alguns bairros, tu precisa ter créditos, tempo. Na verdade, a moeda é o tempo. E a reflexão sobre o tempo e proporção com as moedas mesmo de mercado é bem interessante. Professor de matemática, eu acho que daria uma boa aula usando alguns fragmentos daquele filme, uma reflexão com seus alunos. E aí tem os filmes inspiradores, baseados em fatos reais, figuras humanas e professores de fato que existiram, que contribuíram com a sua qualidade ao ensino, com a sua metodologia a mais variada possível. Um deles é o que acho que se todos, se a maioria dos professores deveria assistir, que é o Escritores da Liberdade. Escritores da Liberdade, inspirado, uma adaptação da história de vida da professora Erin Grunwald, né, que foi uma professora iniciante numa escola também com problemas envolvendo gangues, questão racial, questão de violência, drogas, e ela consegue, através da literatura, do diário de Anne Frank, de uma relação que ela estabelece com seus alunos, de um diário em que eles colocam as suas inquietações e deixam um armário no fundo da sala para que ela possa ler e estabelecer um diálogo, algo que eu já comentei num outro vídeo, que me inspirou até em algumas experiências com alunos que eu tive. Além da sala de aula, né, também outro filme inspirado numa professora chamada Stacey Bass, que dá aulas para crianças sem teto, num abrigo, lá nos Estados Unidos, em Salt Lake City, e o método que ela utiliza, envolvendo não só os alunos, mas a comunidade, num galpão adaptado, né, para isso, é muito interessante para nós pensarmos a questão do fazer pedagógico, além do espaço formal, no caso, um espaço informal cedido, né? Então, quando a gente trabalha com a questão da educação informal, é bem interessante para a gente trabalhar, assistir esse vídeo. Outro filme também, O Líder da Classe, né, inspirado no Brad Cohen, que tem a síndrome Tourette, que é tipo um tique nervoso, né? Que a pessoa não consegue controlar certos espasmos e certas tics. Né? O sonho dele é se tornar professor de educação infantil, com toda aquela limitação. E é inspirador porque ele foi eleito, além de tudo, né, um destaque entre os professores quando ele começou a sua trajetória educacional e desenvolveu todo um método. Então é muito inspirador, principalmente quem trabalha com educação especial. Esse filme é bem interessante mesmo. O Grande Desafio é um filme que
trabalha com os grandes debates que haviam nas universidades norte-americanas, e o professor Melvin B. Tolson inscreve a pequena Wiley College do Texas nesses campeonatos de retórica, de debate, com seus alunos de uma comunidade afrodescendente, debatendo com Harvard e as grandes universidades. O ator Denzel Washington interpreta o professor Melvin, um fato verídico e extremamente relevante. O outro filme que eu descobri por acaso nos vídeos correlatos, com Jon Voight, pai da atriz Angelina Jolie. Antes ele era famoso, hoje a filha, essas relações que se estabelece de pai e filho, mestre e aprendiz, superando ao outro. Hoje o Jon Voight é chamado de pai da Angelina Jolie. Antes a Angelina Jolie, quando iniciou, era chamada de filha do Jon Voight, um grande ator, O Campeão e outros clássicos do cinema. E ele interpreta um educador chamado Pat Conroy, que em 1969 ele foi dar aula na ilha Yamacraw, lá nas margens da Carolina do Sul. Uma comunidade também afrodescendente naquela ilha ali. E ele, branco, loiro, e vai para aquela ilha e como professor substituto também. E ele enfrenta uma série de desafios, inclusive seus próprios conceitos, pré-conceitos, e ele consegue superá-los de uma forma brilhante. E o filme se chama Conrack, porque era a forma como os habitantes da ilha não conseguiam pronunciar o nome dele, Conroy, e chamavam Conrack. Conrack é um educador por excelência. É um filme assim que a gente termina e tem vontade de assistir, anotando, parando, pausando. Eu fiz muito isso quando tu é professor. Tudo serve como motivo para refletir, para pensar as técnicas, as metodologias que são utilizadas. O Triunfo é outro filme, também que tem um educador como protagonista. No caso, Ron Clark, que desenvolveu todo um método também, até hoje, colocado em prática. Então, O Triunfo, a história de Ron Clark, recomendo a vocês procurarem no Cine Educação, lá no Educatube. Entre os Muros da Escola, um filme já bem conceituado, um filme francês, que discute as relações de professores, alunos. Tem uma cena dos conselhos de classe em que os alunos participam, opinando, tendo voz ativa. E o Entre Muros da Escola é um filme que é bem conceituado, é bem tratado até por outros professores que refletem a respeito dessa prática. A Onda é um filme curto, depois tem uma versão norte-americana dos anos 80, depois, mais recente, uma versão alemã com o mesmo título, que trata da intolerância e do fascismo, através de uma experiência que o professor Ron Jones, nos anos 60, desenvolveu com a sua turma, nas aulas de história. Ele começou a criar um movimento chamado A Onda, para regimentar aos alunos, para suas ideias, os seus ideais. E aquele movimento foi tomando uma dimensão que foi interrompida até no meio, porque, na verdade, ele estava fazendo uma metáfora do próprio nazismo, do fascismo, como ele consegue manipular corações e mentes, e isso repercutiu, teve toda uma polêmica em cima disso, e esse filme, ainda mais hoje, em momentos que a gente vive tanto sombrios, em que a tolerância, o ódio, as ondas de intolerância estão por toda parte, o mundo afora. Então, desses filmes, assim, A Voz do Coração também é um filme francês, mas, se não me falha a memória, é ficcional, em que o professor, também na década de 50, 60, vai para um internato, uma escola, e utiliza a música como uma forma de descobrir talentos, de poder se aproximar daqueles alunos um pouco arredios. Os filmes que tem lá no Educatube são os mais variados possíveis. Tem documentários especificamente tratando também de educação, na tag documentários vocês conseguem acessar, mas esses aqui do Cine Educação, em que o cinema utiliza-se da educação como plano de fundo,
ou como tema principal, em que professores e alunos se revezam no protagonismo, em que há uma série de metodologias utilizadas, de técnicas, de questões que abrangem o cotidiano de uma escola, independente dela seja brasileira ou estrangeira. São uma série de recursos que eu utilizei na minha prática e utilizo até hoje a partir dessas observações, dessas situações de professores reais e outros ficcionais. Então, é uma série de filmes que estão lá disponíveis e que seguidamente, e o acervo do Educatube é coletivo, porque eu desenvolvi o blog com a ideia de organizar alguns vídeos audiovisuais e recursos tecnológicos que eu vivenciava e utilizava na minha prática como formador de professores no uso das mídias e redes sociais e tecnologias no cotidiano. E a partir das indicações de outros professores, esse acervo foi crescendo, e 95% do acervo lá é fruto dessas descobertas compartilhadas comigo, de educadores pelo Brasil afora, até no exterior eu recebo contribuições de colegas, professores que eu acabei conhecendo pelas redes sociais, no Chile, na Espanha, em outros países, Portugal, os mais variados. Então, eu recomendo hoje a tag Cineeducação, Cinema na Educação, para que os visitantes aqui do canal Educação 3D+, possam refletir sobre a educação, utilizando a arte, as tecnologias que estão ali nas metodologias, né, a cultura e tudo, enfim. Então essa era a nossa indicação de hoje. Visitem lá o meu blog Educatube, coloquem lá no marcador, né, Cine Educação, caso algum dos visitantes tenha algum outro filme interessante que possa contribuir com, com o nosso conteúdo lá, no nosso acervo digital, por favor, coloque lá nos comentários da postagem, que eu receberei a notificação e visitarei lá o link. A proposta sempre, eu assisto um filme, faço uma resenha base e depois uma possível proposta de uso pedagógico, ou de uma cena, ou da própria metodologia que está incluída naquele vídeo, seja ele ficcional ou real. Então era isso. Cine Educação, Cinema da Educação, a proposta que eu trago hoje aqui no Educação 3D+. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.